Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 5 de março, sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês. Somos convidados a celebrar o Sagrado Coração de Jesus neste tempo quaresmal. Dentre os pedidos de nosso Senhor Jesus Cristo para a devoção do Sagrado Coração de Jesus, é para que o nosso coração se torne semelhante ao dele, ou seja, que possamos deixar uma vida de pecado e possamos ir nos convertendo a um coração manso e humilde. Peçamos que nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda a graça de seu coração, para que assim possamos acolher bem tudo aquilo que a liturgia nos convida a vivenciar por meio, então, deste tempo tão fecundo e propício para a nossa conversão. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 34, depois de 45 ao 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciões do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo,
mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São Mateus, no dia de hoje, nesta sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, nos convida a refletir sobre esta realidade do herdeiro. O herdeiro que é morto e jogado fora da vinha. É importante perceber que Jesus está em diálogo aqui com o chefe dos sacerdotes e com os anciões do povo e conta-lhes, portanto, mais uma parábola. A parábola do dono da vinha, o proprietário da vinha, que constrói uma vinha, prepara um lugar aonde esta vinha pudesse dar bons frutos, pudesse estar com toda certeza produzindo aquilo que ele espera, e vai viajar confiando, portanto, a um grupo de vinhateiros. Esses que estão, portanto, com o encargo de cuidar da vinha, acabam se tornando ou achando que são proprietários da mesma. E a palavra nos diz, quando chega, portanto, o tempo oportuno, o proprietário manda empregados para a vinha, para receber os frutos. E qual é a atitude dos vinhateiros? Primeiro, eles pegam, agarram o empregado, espancam, matam a outro e ao terceiro apedrejam. O dono da vinha não se cansa e envia mais um grupo. E, assim como os primeiros, os vinhateiros fazem da mesma forma. Como podemos fazer a releitura disto? Jesus está falando a cada um de nós da história da salvação. Os pais na fé, primeiro vieram os patriarcas que procuraram abraçar a lei, abraçar a aliança e foram transmitindo esta aliança pelas gerações. Nós percebemos que hoje também a primeira leitura está em sintonia com isso que falamos, de certa forma, agora desse aspecto do Evangelho, da história da salvação. A primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, conta a história de José, o sonhador. E é interessante e propício meditar sobre esta passagem, sobretudo no tempo quaresmal, tempo de lutar para que possamos abraçar com toda certeza aquilo que o Senhor nos convida a vivenciar e ir dando passos à glória da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema da cruz produz aqui, então, um anúncio do mistério de Cristo já prefigurado no mistério da vida do José do Egito. É este sonhador que é vendido de uma certa forma, é tido como escravo, sai da terra, o filho amado de Israel, de Jacó, que era filho, portanto, de Raquel, a esposa amada, por ciúmes dos irmãos, é tido, então, num certo momento, em intenção de matar, e a tradição nos traz duas realidades, amados irmãos e irmãs, que poderemos tomar, então, como uma perspectiva. Para uma tradição, Rubem é quem tenta salvar a vida de José, escondendo-o numa cisterna, porém alguns mercadores madianitas o acham e levam consigo para o Egito. Nós vamos encontrar isso, então, em Gênesis, capítulo 37, sobretudo no versículo 28. E a outra tradição, amados irmãos e irmãs, está relatado, então, com Judá, o
herói do sul, a quem não deixa matar o irmão, que é vendido como escravo a ismaelitas, com os quais chegará ao Egito. Então, diante de uma iminente realidade de morte, há duas circunstâncias que nós vemos então que há alguém que procura defender para que este o pequeno José não fosse morto e no futuro pudesse então resgatar o povo de Israel, sobretudo os seus familiares, de um momento de crise muito grande. A história humana de Abel a José, a Cristo e finalmente a nós é cheia de violência e provada por homens que tentam de todo modo libertar-se dos outros homens, porque estes têm mais privilégios, porque perturbam sua caminhada para o êxito. No entanto, nós precisamos observar que Deus, em seu amor, em sua mão poderosa, sustenta e encaminha tudo, todos para o bem, apesar de muitas vezes contemplarmos o mal. E esta mesma força, essa mesma ação, este mesmo cuidado do amor de Deus para conosco, observamos no Evangelho de hoje. Deus envia os profetas, Deus envia o seu Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo. Manda profetas são espancados, são arremessados para fora de Jerusalém, são apedrejados, são mortos, e Deus então encaminha para a redenção do mundo, nos confia o seu único Filho, o herdeiro, na firme esperança de que, ao tocar os nossos corações, pudéssemos todos nós nos converter, mudar de caminho. O que é a conversão, se não voltar o coração para Deus? Mas, infelizmente, assim como nesta parábola do vinhateiro, assim também acontece com Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é tirado para fora de Jerusalém, é crucificado e morto por cada um de nós. E hoje, ainda, nos dias atuais, continuamos a expulsar Jesus, continuamos a crucificar o Senhor por meio de nossos pecados, por meio da nossa indiferença, por meio da nossa ingratidão. O Senhor, nosso Deus, nos convida a viver e lembrar sempre das suas maravilhas, daquilo que Ele realizou em nosso favor, e é a partir disto que nós vemos, portanto, esta síntese da história da salvação e procuramos acolher este desejo de Deus, que possamos acolher a boa nova, o reino já entre nós. Por isso nos esforcemos, por isso procuremos nesta quaresma vivenciar, portanto, este convite de Deus a cada um de nós para a conversão do coração. Olhando para hoje, então, primeira sexta-feira do mês, é importante talvez refletir aquilo que diz o teólogo Karl Rahner. A Escritura, a doutrina e a prática da Igreja, sempre que se refere ao coração de Jesus, pressupõe o sentido primitivo e totalizante do coração enquanto centro original e mais íntimo da totalidade corporal da pessoa humana. O objeto, portanto, do culto ao Sagrado Coração de Jesus é o próprio Senhor, visto através deste seu coração. Que possamos acolher a Jesus e, acolhendo-o, viver com toda certeza este caminho, o caminho aonde Jesus não se torna para nós uma pedra de tropeço, mas a pedra angular que é capaz de sustentar todo o edifício da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.